Você já parou para pensar por que estamos admirando pessoas que têm ao invés de admirarmos pessoas que são? Se você se interessa por esse assunto, assiste esse vídeo até o final. Oi pessoal, meu nome é Carol, bem-vindos ao canal Uma Vida Comum e essa parte da minha vida chamo de eu, minha família e tudo que tiver incluso nesse pensamento. Bom, se você é artista, empreendedor, microempreendedor ou precisa da internet para trabalhar, eu tenho certeza que você já teve a sensação de que não estava fazendo o suficiente, mesmo que você estivesse se esforçando muito ali. Também deve ter tido a sensação de que pessoas que se esforçam muito menos têm muito mais reconhecimento. Então você se sente completamente frustrado porque a sua rede de amigos, de conhecidos, nunca compartilha nada do que você posta, ou comenta ou te incentiva, enquanto muitas vezes sai compartilhando e comentando aquele post irrelevante de influencer. É como se nós estivéssemos naquelas panelinhas de escola, sabe? Onde tem o grupinho do popular que todo mundo quer participar. Então, mesmo que o popular não seja uma pessoa tão legal assim, você vai querer falar bem dele, você vai querer ali se misturar de alguma forma com ele. Enquanto aquele outro grupo que tem uns nerds, que tem umas pessoas que fazem umas coisas diferentes, por mais legais que elas sejam, você não quer se misturar com elas. Então, você simplesmente deixa de ter o contato, porque na verdade você também quer ser um popular. Essa inversão de valores, embora muito comum, deveria ser abolida na vida adulta, principalmente porque nós precisamos de bons exemplos de pessoas que são, para que nós venhamos ser também. Influencers, por muitas vezes, não te incentivam a ter uma boa vida comum, mas te incentivam a procurar a ter mais riquezas, bens materiais e muitas vezes através de formas ilícitas e também de propagandas enganosas. Talvez a pressão interna que sentimos para sermos aceitos nos faça compartilhar e propagar esse tipo de vida e esse tipo de comportamento, quando na verdade nós não precisamos de nada disso para sermos valorizados e para termos aceitação, desde que estejamos no ambiente certo com as pessoas certas. É por isso que eu resolvi compartilhar um pouco sobre 3 pessoas que impactaram a minha vida e são completamente desconhecidas. Eu vou usar nomes fictícios para que elas não sejam reconhecidas, porque eu também não sei se essa é a vontade delas, mas a minha vontade é que essas pessoas fossem mundialmente conhecidas, reconhecidas, porque elas sim merecem admiração. O primeiro é o Seu José. Quando eu era professora de inglês, eu trabalhava numa escola onde tinha como se fosse um faz-tudo, e eu vou chamá-lo assim. O Seu José, ele era muito solícito, ele sempre me ajudava nas minhas atividades, em algo que eu precisava, até que eu comecei a fazer alguns trabalhos no pedagógico, diretamente na escola, sem ser na sala de aula, então eu comecei a ter um contato maior com o Seu José. E eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas, de ouvir sobre as suas histórias, sobre as suas experiências de vida, porque eu acredito que isso é algo muito enriquecedor. Então eu comecei a fazer amizade com o Seu José e eu descobri que por trás daquele faz tudo tinha um homem que viveu uma vida completamente incrível. O Seu José havia sido missionário na Amazônia, ele morou muitos anos em tribo indígena e assim, o conhecimento dele era vasto sobre vários assuntos. Então eu simplesmente amava conversar com ele, ele me falava um pouco das aventuras, das coisas que aconteciam na tribo, dos animais que ele já teve, em como ele foi e criou a sua filha ali no meio da floresta. Então é uma pessoa que eu simplesmente criei uma admiração gigante. Ele não viveu com a internet, ele não viveu com o Instagram postando foto de viagem, falando que estava ali ou aqui, ele simplesmente viveu, ele foi lá e fez, ele teve as experiências e agora quase ninguém sabe aquilo que ele fez, mas ao mesmo tempo eu acho que isso é muito incrível, porque você tem a oportunidade de conhecê-lo e então conhecer as experiências. Isso torna essa relação muito mais profunda do que algo de internet. E é uma pessoa cujas experiências não se resumiram em viagem, por exemplo. Ele é uma pessoa completa, com sentimentos, com valores, cujo objetivo principal é dar uma boa vida para a família. Tanto é que quando eu perguntei a razão dele ter deixado a Amazônia, ele falou: é porque a minha esposa ficou doente e a gente achou que seria melhor vir para São Paulo para ela poder ter o tratamento e acabamos ficando por aqui.
Então é muito interessante como pessoas comuns às vezes têm histórias, experiências tão incríveis que nós sequer conhecemos, porque não nos damos o trabalho de conhecê-las, de nos aprofundarmos ali em uma amizade, em um relacionamento. Enquanto isso, por vezes a gente prefere ficar ali fissurado em vida de famoso, de celebridade, de influência para saber o preço da roupa que pagou, o preço da bolsa, que festa que foi, como que foi o casamento. E são coisas tão fúteis, tão superficiais, que não vão te agregar nada na sua vida. De maneira nenhuma essas coisas vão te fazer ter uma vida melhor, ou um pensamento melhor, ou ser uma pessoa melhor. A segunda pessoa sobre a qual eu quero falar, vou chamá-la de Lourdes, é uma moça da minha igreja, que ela já não é mais tão moça, ela deve ter ali entre os 40 e poucos, 50 anos, e ela me impactou muito. Eu não conhecia a história dela, né? Eu vi conhecer depois, porque ela foi ali, minha igreja, ela é bem pequena e ela tinha tipo um podcast na pandemia, onde ela entrevistava ali os próprios membros para falarem um pouco ali sobre a sua história de vida e tudo. Eu vou até deixar esse link na descrição do PIB Talk, porque vai que alguém quer escutar, né? Enfim. Então, ela me impactou a primeira vez quando eu tava grávida da minha primeira filha, já tô na terceira, e eu fiz um chá de fraldas, né? Ela não pôde comparecer e tal, e na época tinha uma parente muito próxima que foi nesse chá, e é uma parente que ela tinha um bom poder aquisitivo na época. Enfim, essa parente me deu a pior fralda que podia dar, assim, né? Pelas condições que ela tinha. Eu acho que ninguém é obrigado a nada, mas eu sou muito do pensamento que você sempre tem que dar aquilo que de melhor, né, você pode oferecer. Aquilo que eu usaria na minha filha, por exemplo, é aquilo que eu vou dar para outra pessoa, né, porque eu dou aquilo que eu gostaria de receber. Essa parente, né, fez isso, assim, e teve outras coisas, eu fiquei bem chateada. E aí, domingo, eu fui na igreja e a Lourdes estava lá. E a Lourdes me disse assim: Carol, eu não pude ir no seu chá, então eu trouxe um pacote de fralda para você. Eu sabia que a Lourdes, ela não tinha ali, né, a melhor das condições financeiras, então eu sabia que qualquer coisa que ela me desse estava muito bom. Eu fiquei muito feliz dela ter lembrado de mim, uma situação completamente diferente dessa parente. Para minha surpresa, a Lourdes me deu a melhor marca de fralda que tem. E quando eu olhei aquilo, eu fiquei emocionada, não pela fralda, não pelo valor, mas pela atitude dela, porque ela poderia dar outra coisa que se encaixasse melhor no orçamento dela, mas ela resolveu me dar ali o melhor que ela tinha, né? Foi algo que eu com certeza, sim, vou levar pro resto da minha vida. Depois eu ouvi a história dela no podcast e eu passei a admirá-la ainda mais, né? Então é uma pessoa que eu comecei a gostar de conversar, a gostar de estar perto dela, porque ela é uma pessoa completamente acessível, é uma pessoa comum e interessante pela forma como ela enxerga a vida, pela força dela e principalmente pelo caráter dela. Bom, já a terceira pessoa é uma amiga pessoal minha, eu vou chamá-la de Ana. Tenho muitas amigas Anas, mas não é nenhuma dessas Anas. É uma outra pessoa que no começo não era minha amiga, ela era uma conhecida, né, também na minha igreja. E acontece que eu precisei de um lugar para ficar, porque eu estava em uma situação muito delicada dentro de casa. Faltavam ali uns 6, 7 meses para eu me casar e eu precisava sair. Só que na época eu estava desempregada, né? Eu não tinha, assim, dinheiro. E aí eu fui falar, né, na maior cara de pau com essa moça da minha igreja. Aí eu falei: Ana, será que eu posso ficar com você? Aí a gente divide, né, o aluguel. Eu nem sabia que o apartamento era dela, enfim. Ela falou: não, Carol, não precisa dividir, o apartamento é meu. Você só me ajuda, assim, nas contas básicas. Água, luz, e pode vir. Eu nem precisei explicar muito a situação para ela, que ela já me aceitou. Nessa estadia eu vi a Ana ajudando muitas pessoas, né, financeiramente. E eu vi um lado dela que eu não conhecia, né, uma pessoa simples, comum, que é completamente assim desapegada e que possui muitos valores. É uma pessoa que poderia elevar um pouco mais o nível de vida dela, mas ela prefere ter sabedoria, investir dinheiro, guardar dinheiro e investir isso na vida de quem ela acredita que precisa. E além disso, é uma pessoa que sempre busca fazer tudo isso em silêncio.
né? Ela não faz alarde, ela não conta pra ninguém. Então, apesar de hoje em dia ela ser a minha amiga pessoal, tem coisas que eu só descubro com os outros. Então, por exemplo, um tempo atrás ela foi trocar de carro e aí eu descobri por outra pessoa que ela deu o carro antigo dela para uma família da igreja e aí ela comprou outro para ela. Então, assim, gente, quem faz isso, né? Eu achei algo tão nobre, tão incrível e, assim, as pessoas não ficaram sabendo, né? As pessoas não ficam sabendo. Eu fiquei ali porque eu tava perto quando contaram a história, tudo. Mas ela mesma não é uma snob ou alguém que quer aparecer, sabe? Ela é realmente uma pessoa de caráter, de valor e que busca, de fato, ajudar os outros, porque ela tem essas características e não para se aparecer, não para ter a aprovação social ou da internet ou qualquer coisa do tipo. Então eu te pergunto, por que será que nós não valorizamos essas pessoas, que nós não compartilhamos os posts delas, se elas escrevem, ou se elas pintam, se elas desenham, ou se elas empreendem? Por que nós não ajudamos aqueles que nós conhecemos? E por que nós não nos importamos em conhecer aqueles que estão perto de nós? Porque passamos muito mais tempo preocupados com a vida de pessoas completamente inacessíveis que não estão nem aí pra gente. Enquanto existem pessoas comuns, reais, que têm tanto a nos mostrar, a nos ensinar, a compartilhar, que nós nos tornaríamos pessoas muito melhores e com muito mais aprendizados e experiências de vida. Eu comecei esse canal 4 anos atrás e por várias razões eu não continuei postando vídeo e eu sempre queria voltar, parava e dessa vez eu decidi voltar e eu decidi continuar postando, mesmo que eu tenha um view, mesmo que eu tenha um espectador, porque eu tô compartilhando um pouco da minha vida, daquilo que eu acho real. É essa a conexão que eu quero buscar e que eu quero incentivar que as pessoas busquem. Não faz sentido criar conteúdo sem propósito ou estar na internet sem propósito, né? Você só tá aqui para mostrar o que você tem, para fazer da sua vida uma vitrine. E qual é o propósito disso? O propósito da nossa vida é a gente crescer, é a gente evoluir, é criarmos relacionamentos e melhorarmos como pessoas. Se você é um artista, é um empreendedor, é uma pessoa que acredita no propósito daquilo que faz e sabe que faz bem feito, com carinho, com vontade, continue fazendo, mesmo que você tenha ali pouco compartilhamento, pouco comentário, pouca relevância, né? Dê atenção para aquelas pessoas que te valorizam e que te consideram relevante, porque eu tenho certeza que essas pessoas existem, mesmo que sejam poucas. Até porque nós sempre atraímos semelhantes. Então, se você é o tipo de pessoa que só gosta de postar aquilo que tem, que gosta de fazer com que a sua vida pareça perfeita, então você vai atrair pessoas que são exatamente iguais. Elas estão ali, mas elas não te enxergam, elas não olham quem você é, elas olham o que você tem, o que você pode proporcionar para elas. E isso não é real. Se você só é lembrado pelo que você tem, um dia ninguém irá lembrar de você. Agora, se você é lembrado por quem você é, um dia as pessoas contarão os seus ensinamentos, as suas histórias e as experiências que elas tiveram com você. É por isso que o apelo que eu faço nesse vídeo é: admire pessoas reais. Eu não estou dizendo que você não pode admirar um artista pela arte, um músico pela música, um ator pela capacidade de interpretação, mas o que eu estou querendo dizer é: não foque a sua atenção e o seu esforço em prestigiar alguém que sequer te conhece, que sequer liga para você. Enquanto você muitas vezes desfaz de amigos, de pessoas próximas, porque não tem status, porque não tem a riqueza, porque não tem a popularidade que você gostaria que eles tivessem. Bom, gente, é isso. Essa foi a reflexão. Já tá escurecendo, não dá para ficar gravando vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixem um gostei, se inscrevam no meu canal
e comentem aí alguma história que vocês tiveram de alguém que é completamente desconhecido e marcou a vida de vocês. Até o próximo vídeo!